Nós vamos falar agora também de trabalhos que aconteceram nesse feriadão da Semana Santa. Eu estou ao vivo com o Tenente Coronel Jonas Henrique Moreira Bueno. Ele é o comandante da Operação Semana Santa do Corpo de Bombeiros. Comandante, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Valdevan. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. O Corpo de Bombeiros sempre faz um trabalho muito importante. Eu quero começar, inclusive, com aquele resgate daqueles turistas lá na região nordeste do estado. O senhor conta pra gente onde é que foi, na Cachoeira Veredas? É isso? Exatamente, foi na Cachoeira Veredas, município de Cavalcante. Lá nós tínhamos 30 turistas que subiram o rio, o rio São Bartolomeu. Esse rio ele estava com bem baixo o nível de água, as pessoas subiram pelo leito do rio e o rio forma alguns cânions. Então os turistas subiram por esse rio. Por volta de 13 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi informada que eles estavam ilhados. Houve uma chuva na cabeceira do rio e a água subiu repentinamente. Nossos bombeiros estavam no município de Cavalcante fazendo prevenção na ponte do Rio das Almas e eles deslocaram para o local. Foi um local de difícil acesso, devido ao rio já estar cheio. Os bombeiros foram nas margens do rio, pelas rochas, demoraram a chegar. A operação foi um sucesso. Os 30 turistas foram salvos, haviam 2 com risco potencial de morte, mas eles foram os primeiros a serem resgatados. A ocorrência demorou até as 21 horas, quando todos os turistas foram entregues com vida no seu hotel, já no município de Cavalcante. Tenente Coronel, explica para a gente melhor, esses turistas fizeram a travessia no período da manhã e quando foram retornar, foram surpreendidos aí por esse volume de água? Eles subiram o rio até a Cachoeira Veredas, que é muito bonita, e pelo próprio leito do rio, a água estava rasa. E eles não identificaram ali que houve um aumento do nível da água. Geralmente, essa tromba d'água, o nível de água sobe repentinamente, e aí eles foram pegos ali ilhados, sem condições de retornar, numa situação de risco. Alcançaram ali aquelas pedras, que é um ponto mais alto, e aí eles ficaram aguardando o resgate do Corpo de Bombeiros. Quanto tempo durou esse resgate, hein, comandante? Por volta de 7 horas de operações. 7 horas. E a gente percebe, eles conseguiram se livrar dessa correnteza forte aí, porque eles subiram num ponto aí. Caso contrário, poderia ter acontecido uma tragédia, né? Exatamente. 28 estavam nesse ponto mais alto, 2 estavam numa situação no local mais baixo, com risco de serem arrastados. Que é esses 2 que a gente está vendo aí na imagem do lado esquerdo, né? Sim, aí eles foram os primeiros a serem resgatados por nós e, na sequência, os demais turistas. Ainda bem que todos eram adultos, estavam bem de preparo físico. Se houvesse algum idoso ou criança, poderia ter sido um desfecho mais trágico. Foram momentos também de pânico aí, mas eles conseguiram manter a calma ali até o resgate do Corpo de Bombeiros? Exatamente, eles mantiveram a calma, eles colaboraram. Nós fizemos um circuito com cabos para permitir que eles pudessem fazer a travessia. Nosso pessoal fez o monitoramento, auxiliou, e o preparo físico deles foi fundamental para auxiliar nesse resgate. Se tivesse de transportar uma pessoa idosa ou criança, haveria um grau de dificuldade maior. Agora veja bem, nesse caso aí, graças a Deus e a ação do Corpo de Bombeiros, essas pessoas se salvaram. Agora tem um detalhe, né, comandante? Muitas outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Quantas morreram afogadas aí nesse feriadão? Nós tivemos um saldo lamentável de 8 mortes. Todavia, eles aconteceram em locais, em situações que não estavam ali na presença do Corpo de Bombeiros. Nós temos um caso aqui, eu queria até que o senhor comentasse, que uma pessoa morreu afogada, ela fez ela pegou uma geladeira e transformou num barco. Que história é essa? Essa situação, ele fez um barco, estava num lago aqui na região metropolitana de Goiânia, e esse barco afundou e ele teve que nadar para a margem e veio a óbito. Ele não conseguiu fazer o retorno até a margem com segurança. Mas aí qual o alerta que o senhor faz? Porque é muita imprudência, né? As pessoas têm que ser mais conscientes no momento desse. A água já é um perigo. De repente, pegar uma geladeira velha, colocar no lago aí para servir de barco. É uma ação muito imprudente. Nós vemos que as pessoas são orientadas, a mídia tem auxiliado muito, feito campanhas, nos auxiliado. A informação tem chegado ao público. O problema é a imprudência, a negligência das pessoas e, principalmente, ninguém acredita que vai acontecer na minha família, vai acontecer comigo, mas os acidentes é um risco para todas as pessoas. Todos têm que se conscientizar e seguir as orientações de prevenção e de segurança. Pois é, nesse caso aí do residencial Campos Dourados, que nós mostramos a imagem aí, eu quero até falar o nome da vítima, o Altair Gonçalves Pereira, que pegou uma geladeira, a gente pensa bem, né? Pegou uma geladeira, transformou num barco, jogou dentro da água e foi como se fosse um barco de verdade, não era.
O barco afundou, né? A geladeira foi para o fundo e ele acabou perdendo a vida, lamentavelmente, né? Mesmo que ele tivesse numa embarcação que fosse projetada para esse fim, não é um improviso como o caso dele, ele deveria estar utilizando um colete salva-vidas, devidamente fixado ao corpo dele. E assim, realmente houve uma grande negligência da parte dele. Ele improvisou um meio de flutuação, não deu certo e ele não sabia nadar, ou pelo menos não tinha preparo físico para nadar com segurança até a margem. Infelizmente, ele veio a óbito. Nós mostramos essa morte, o senhor se referiu a 8 registradas neste feriadão por afogamento. Essas outras também resultado de imprudência? Todas elas têm algum vínculo com imprudência e negligência. Nós tivemos aquele caso de Aruanã, que infelizmente estava na motonáutica, caiu da embarcação. O colete salva-vidas aparentemente estava no corpo, mas como não estava devidamente fixado, ajustado por tirantes, ele se soltou e a vítima veio a óbito. Assim como tivemos casos de um mergulhador de madrugada no rio Corumbá, no Lago Corumbá, ali próximo a Alexânia, que ele estava fazendo pesca subaquática, sozinho, e ele faleceu sem ninguém ali próximo para auxiliar. Então, assim, as regras e orientações foram dadas, houve apoio e divulgação da mídia, mas as pessoas, infelizmente, ainda são relutantes em auxiliar a gente em cumprir ou obedecer algumas normas para a própria segurança da sua vida. Tenente Coronel Jonas Henrique, do Corpo de Bombeiros, o senhor que comandou a operação da Semana Santa, obrigado pela participação, tenha uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, o Corpo de Bombeiros é grato por essa oportunidade, lamenta muito os fatos que aconteceram, das vítimas ceifadas, mas nós estamos sempre prontos para atender a comunidade. Alcançamos um público de próximo de 64 mil pessoas durante a operação em ações de prevenção e ações diretas de resgate. Só para salientar, foram 72 pessoas que estavam em risco iminente de afogamento resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Poderia ter sido um número muito maior de mortes.